Sabe aquela situação? Quando a gente se pega rolando o feed de notícias sem parar, sentindo uma ansiedade, mas, ao mesmo tempo, uma necessidade esquisita de continuar vendo? Pois é. Hoje, a gente vai fundo para entender e quebrar esse ciclo vicioso do doom scrolling. E o mais importante, descobrir como retomar o controle da nossa própria mente. É impressionante como tudo começa, né? Basta uma manchete, uma imagem, uma notificação e pronto. É o suficiente para fisgar o olhar e dar o start nessa espiral. E aí vem a segunda notícia, depois a terceira, e cada clique vai afundando a gente um pouco mais num oceano de preocupação. Um estado de alarme que parece não ter fim. E olha, esse fluxo infinito de notícias ruins tem um motivo. Ele é o motor do que a gente chama de economia da atenção. É um sistema projetado para uma única coisa: manter os nossos olhos grudados na tela, a qualquer custo. É fundamental entender que esse comportamento não é um acaso. Ele é proposital, é um recurso. Ele explora uma coisinha que já existe dentro da gente, o tal do viés de negatividade, que é a tendência natural do nosso cérebro de prestar muito mais atenção em possíveis ameaças do que em coisas boas. E a raiz desse ciclo de ficar monitorando ameaças o tempo todo vai fundo, viu? Ela chega lá na parte mais antiga, mais primitiva do nosso cérebro, o sistema límbico. É basicamente o nosso alarme ancestral sendo disparado por um feed de notícias. E aqui a gente vê o impacto disso, preto no branco. A amígdala fica superativada, o córtex pré-frontal, que é a nossa parte racional, diminui a atividade, ou seja, ameaças digitais disparam uma reação química real que inunda o corpo com hormônios do estresse, como se tivesse um leão bem na nossa frente. Agora se liga nesse número, 7 horas. Já em 2021, essa era a média de tempo que as pessoas passavam no celular, por dia. Isso é quase uma jornada de trabalho inteira em estado de alerta, de hipervigilância constante. O resultado disso tudo é uma espécie de paralisia. Sabe um cervo ofuscado pelos faróis de um carro? É mais ou menos isso. O instinto não é agir ou fugir, mas continuar olhando, continuar rolando a tela em busca de mais informação sobre o perigo, mesmo que isso só piore a ansiedade. 2 segundos de silêncio completo. Sentiu a diferença? Esse é o poder do silêncio. No mundo que grita o tempo todo, ele funciona como um botão de reset. Ele força o cérebro a parar tudo e prestar atenção no que vem a seguir. Pensa num corredor de escola vazio de noite, ou num aeroporto de madrugada. Esses são os tais espaços liminares. Eles criam um tipo de vácuo psicológico que tira a gente do piloto automático, que desconecta desse fluxo maluco de informação e deixa a mente pronta para receber uma nova ideia. E aqui está o ponto principal. O nosso sistema nervoso tem basicamente 2 modos. O de luta ou fuga, que é o acelerador, e o de descansar e digerir, que é o freio. E a grande notícia é que a gente pode sim aprender a pisar nesse freio de forma consciente. E a ferramenta mais poderosa para fazer essa mudança é surpreendentemente simples: a nossa própria respiração. É ela que ativa o nervo vago, que age como o freio de emergência do corpo contra o estresse. É um superpoder que todo mundo tem e nem sabe. Esse é um exercício bem simples, um reset fisiológico de 3 minutinhos. Funciona assim: inspire pelo nariz por 4 segundos, segure o ar por 7 e solte bem devagar pela boca por 8 segundos. A ciência já mostrou que mesmo fazendo isso por pouco tempo, a regulação emocional melhora muito sem precisar de anos de treino. Ok, depois de acalmar o corpo, a gente pode começar a organizar a mente. E para isso, existe uma ferramenta filosófica antiga e muito poderosa: aprender a separar o que a gente pode controlar daquilo que está totalmente fora do nosso controle. E isso nos leva direto para a reavaliação cognitiva. O que é isso? É basicamente o ato de reativar o CEO do nosso cérebro, o córtex pré-frontal, para escolher de forma consciente uma resposta mais racional, em vez de deixar a amígdala, que é a nossa parte emocional, reagir no impulso. O objetivo final é virar esse jogo de poder. É como se um piloto experiente, o córtex pré-frontal, assumisse os controles do avião, em vez de deixar o sistema de alarme automático, a amígdala, voar a aeronave em pânico total. Então, fica a pergunta: ter disciplina emocional é ser uma pessoa fria ou, na verdade, é ser uma pessoa livre? No mundo de hoje, esta capacidade de regular os próprios sentimentos não tem nada a ver com indiferença. Tem a ver com resgatar nosso poder de escolha. Como diz a citação, estabilidade não é a ausência de barulho, é estar totalmente presente bem no meio dele.
A mente que consegue se manter calma no meio do caos é a que tem o verdadeiro poder, porque ela consegue navegar pela tempestade digital sem ser engolida por ela. E talvez seja sobre isso. Sobre descobrir que a escolha de se manter no centro, de não ser levado pela correnteza, sempre esteve disponível. Não é sobre forçar um controle, mas sobre permitir que a calma simplesmente apareça. No fim das contas, a grande lição é esta. O mundo digital pode até ser projetado para nos deixar ansiosos e distraídos, mas o centro de comando da nossa paz e do nosso foco, ele fica aqui dentro. É uma habilidade, e como toda habilidade, pode ser treinada. O controle é nosso para ser retomado.